Segundo o Espiritismo, lá o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E o estudo de hoje nós vamos estar focando no livro Aconteceu na Casa Espírita, do Espírito Nora, do médium Manuel Cristiano. Então esse livro, ele é baseado, na verdade nós vamos estudar o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns é a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Aqueles 52% do Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns. E a Nora, o Espírito Nora, ela se baseou numa questão do Livro dos Médiuns, no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, mas na questão 340, que é aquela questão do Livro dos Médiuns em si, que fala sobre a dinâmica da casa espírita. Então, a época de Kardec, a gente tem que lembrar que esse mês de outubro nós temos, né, um mês inteiro comemorando o quê? O nascimento de Kardec. Então, ele quando vem trazendo essas questões do Livro dos Médiuns, do capítulo 29, ele já estava tendo experiência com a dinâmica da casa espírita. Essa dinâmica que a gente conhece muito bem, né? Que é uma dinâmica complicada. Então, o que ele traz? Ele traz lá na questão 324, ele vem dizendo qual deve ser a postura dos membros de uma casa espírita. Então, ele relaciona, na verdade, essa postura lá com o capítulo 20 do Evangelho, porque o capítulo 20 ele vem dizendo dos trabalhadores da última hora, mas quais são os frutos que esses trabalhadores da última hora, que somos nós, espíritas, né? Quais são os frutos que nós devemos dar? Aí ele diz lá no Livro dos Médiuns, é o fruto do amor e da caridade. Então, olha só que coisa séria. Somos os trabalhadores da última hora, temos que dar frutos, e esse fruto, ele tem que ser o amor e a caridade. Então, o Espírito Nora, usando esse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, ela vai mais especificamente na questão 340, que desse capítulo a 340 é aquela questão que Kardec vem especificando os perturbadores da sociedade. Então ele chama os perturbadores da sociedade, que vulgarmente a gente chama de quê? De obsessores. Então ele diz lá que os obsessores não é só com os indivíduos, mas também com as sociedades. Então, já começamos a ver, aqui o livro vem trazer para a gente, ele vem trazer uma história da qual Kardec já levanta em relação à dinâmica da Sociedade Espírita Parisiense, que não era uma dinâmica fácil, não foi de uma forma tranquila que Kardec conseguiu implantar não só a Sociedade Espírita Parisiense, mas vários outros centros. E isso vem relatando no livro A Viagem, de 1862, quando Kardec, em férias, enquanto descansa carrega pedra, né? Em férias, ele ia na Europa toda, onde existia muitos centros espíritas. Não é a mesma realidade de hoje, não. Hoje em dia você não encontra tantos centros espíritas quanto na época de Kardec. Nós sabemos por quê. A árvore foi transplantada para o Brasil, e aí do Brasil ela está se desenvolvendo em outros planetas. Tanto que em 1875 nós temos o Dr. Bezerra de Menezes, Kardec já tinha desencarnado, nós temos o Dr. Bezerra de Menezes se comunicando com o presidente, até então o presidente da Sociedade Espírita Parisiense, Lemarri, e conseguindo com ele a autorização das edições. Já existia na época, por causa de Luiz Teles de Menezes, já existia as traduções do Livro dos Espíritos e de outras obras, só que não tinha direitos autorais. Então Lemarri, ele dá esses direitos autorais através do Dr. Bezerra de Menezes, ele se comunica com o Dr. Bezerra, e ele passa os direitos autorais para o Brasil, Portugal e algumas colônias africanas da época.
Então, a gente já via que em 1875, já começou a ter esse transporte, porque o grupo dali, que ele quis implantar junto com Kardec, os contemporâneos de Kardec, na verdade, eles começaram a se espalhar e multiplicar para outros locais, que não, já que ali na França, a espiritualidade já estava vendo que a coisa não ia fortalecer, nem continuar sendo fortalecida, após a morte de Kardec, na verdade foi o que aconteceu. Então, Nora, ela se apega a essa questão 340 e é onde a gente vai começar a desenvolver um raciocínio. Depois, quem puder ler o livro, mesmo assim nós fizemos de uma forma resumida, na verdade, a história do livro todo, tá? Então, o que a gente encontra aqui? A gente encontra isso que eu já falei, né, eu me adiantei com os slides, na verdade, a Sociedade Espírita como a vinha do Senhor, né, que tem que dar os trabalhadores da última hora, é um local de trabalho e de amor, como nós já falamos. Ela tem que ter, de que forma tem que ser essa casa? Confiança recíproca, beneficência mútua, uniformidade de sentimento, disposições morais dos associados, união, desinteresse e abnegação. Para que isso? Por que isso? Para que haja uma prevenção, como diz Kardec, dos invasores, dos perturbadores, de todo o movimento, todo o crescimento dessa implantação dos conceitos doutrinários, porque a gente sabe que os conceitos doutrinários, a doutrina espírita não será a religião do futuro, não será. Leon Denis deixa isso bem claro, e Kardec também deixou isso bem claro, não será a religião do futuro. Ela será o futuro das religiões. E quando a gente está falando aqui religião, a gente não está falando a religião de uma forma constituída como nós ainda temos no nosso inconsciente coletivo. O que é religião? Religião, da forma constituída, é aquele local onde tem sacerdote, preceitos e conceitos. Não é isso que a doutrina espírita é enquanto religião. Ela é, enquanto religião, o sentimento religioso. Aí sim. Em relação ao sentimento religioso, isso já deixou bem claro logo no início do Livro dos Espíritos, que a primeira questão, quando Kardec pergunta a questão sobre Deus. Então, ali já diz o que o Livro dos Espíritos vê. Aqui ele veio. Ele veio mostrar para todos nós a inteligência suprema do universo. Nesse sentido, sim, a doutrina espírita é um sentimento religioso, de religar ao Pai, na própria acepção da palavra. E a gente vem entendendo, a Nora vem trazendo para a gente essa necessidade da gente procurar ver quais são as normas e regras a serem seguidas, normas e regras a serem seguidas, não normas e regras formais e exteriores e nem materiais, porém, normas e regras mentais e morais. Aí a gente vem. Quem vem dar à mediunidade um fim útil e exclusivamente moral é a doutrina espírita. Então, na verdade, a mediunidade, ela sempre existiu. Então, a mediunidade antes de Kardec não tinha o estudo, não tinha a preocupação como comunicante, não tinha o respeito pelo médium, ou o médium era exaltado, ou o médium era queimado. Duas figuras muito comuns que a gente vai lembrar logo, tem outras, mas médium exaltado, Rasputin, lá na Rússia, que dominou a Rússia por ter mediunidade ostensiva, né? E o médium queimado, Joana d'Arc. Agora, após Kardec, já fica a outra questão. A mediunidade, ela tem um cunho moral. Só após a filosofia espírita que vem aí, então, a questão dos critérios para o médium, os critérios para o comunicante. A gente pode acreditar em todos os comunicantes? Então, está lá João dizendo para a gente, primeiro ver
se esses espíritos vêm de Deus, uma mensagem de João Evangelista. Então a gente tem aqui, Nora, o livro, ela tem um caráter coletivo das mensagens para o esclarecimento geral. Então, é um livro que vem falando, vem trazendo questões que é inerente a todos os centros. Porque onde tem o centro espírita tem ser humano, tem e seres humanos encarnado e desencarnado. Então, as questões são iguais, é geral, não é de um caráter particular, de um caráter geral. O enredo, o Espírito Nora vem nos mostrar de uma infiltração programada por agentes das sombras, espíritos obsessores de uma cidade do plano inferior. Então, na verdade, é um grupo de espíritos comandado por um obsessor, mas não um obsessor comum, um obsessor com técnicas e táticas para se infiltrar. Então, eles ficaram 40 anos tentando invadir aquela casa, essa casa que a gente vai estudar. Porém, outras casas eles conseguiam invadir e se infiltrar e derrubar o trabalho. Então, essa casa que é a questão especial que Nora vem trazendo para a gente. A gente vai ver por quê. Mas antes disso, nós vamos ver, já que vamos falar de médios, já que vamos falar de infiltração, vamos ver o que Emmanuel traz para a gente, vem trazendo para a gente o que é, na verdade, o perfil do médium. Diz assim, Emmanuel, lá no livro Emmanuel, esse livro foi o primeiro livro que Emmanuel se comunicou trouxe através de Chico Xavier, o nome do livro é Emmanuel, de Emmanuel. Ele diz assim, os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros glamourosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insana. Então, eu fiz questão de ler na íntegra, porque se a gente for tentar traduzir, a gente vai errar, vai esquecer um desses termos aqui. Então, Emmanuel traz para nós o perfil, quem são os médios na sua generalidade. Então, na verdade, nós não estamos fazendo favor para ninguém. Não estamos fazendo favor para a casa espírita que nos acolhe, porque não é fácil manter uma casa espírita, não é fácil manter um ponto de luz. Um ponto de luz aonde? Já que a doutrina espírita não será a religião do futuro, então para que casa espírita? Porém, é na casa espírita, por mais que filmes, novelas e propaganda traga o conceito doutrinário, é na casa espírita que nós temos a obrigação de estudarmos, de divulgarmos o quê? A essência doutrinária. Então é a casa espírita que a partir dela, por isso que é o ponto de luz, a partir dela é que vai ser direcionados os conceitos e a filosofia espírita. Então, na verdade, quando diz que não será a religião, não vai, no futuro ela vai se implantar, já que não é a religião no sentido organizado tradicionalmente, a religião como instituição, em todas as instituições, a doutrina espírita vai se infiltrar, as ideias doutrinárias irão se infiltrar. Mas aqui
Aqui é onde nós iremos aprender para o quê? Para divulgarmos. Não somos as árvores, não somos nós os trabalhadores da última hora. Qual o fruto que essa árvore tem que dar? Não é o amor e a caridade? Que é mais amor e caridade do que o esclarecimento do ser enquanto espírito imortal? Que maior caridade é essa? Todos os grandes problemas, se for analisado, a gente vai chegar aqui, vamos avançar para a gente ver. Então a gente tem a casa espírita segundo as ideias dos bons espíritos. É uma mensagem de Baltazar, um dos benfeitores da nossa casa. Ele diz, o que é um centro espírita na ótica dos bons espíritos? A casa espírita, segundo o nosso ponto de vista, é aquilo que procuramos ao longo dos anos implantar na cabeça dos que desejam aprender. Aí aqui vem uma série de conceitos, eu trouxe, mas não tem necessidade de ver, porém a gente vai, aos poucos, a gente vai entendendo o objetivo de uma casa espírita, não como uma instituição como outra qualquer. Ela tem um diferencial. Então, a gente vai, Canora, aqui começa, na verdade, o livro. O livro, na verdade, é lógico que eu não peguei capítulo por capítulo, porque são 16 capítulos. Eu fiz um resumo de alguns capítulos, tirando a tônica daqueles, os 3 primeiros capítulos, mais ou menos, estão aqui. O que aconteceu nesses 3 primeiros capítulos? O presidente do centro e o diretor doutrinário tiveram um sonho. Esse fenômeno natural que a gente nem dá muita importância, a gente se prepara para dormir, né? Mas a gente se prepara para sonhar. A gente se prepara para à noite encontrarmos com os benfeitores da casa. O objetivo da casa espírita, um deles, rapidamente, no livro Mecanismo da Mediunidade, tem um dos benfeitores que é Miguel. Se não for Miguel, daqui a pouco eu lembro. Ele tem um capítulo que ele faz um estudo sobre a reunião pública. Esta reunião aqui. Ele não faz o estudo sobre a casa espírita toda, ele faz só sobre a reunião pública. Então ele diz que a reunião pública, enquanto estamos aqui, o que está acontecendo? Está sendo desligados muitas mentes que vêm nos acompanhando, e está sendo religado outras mentes que a gente não dá muita importância, nossos benfeitores, e está sendo confirmado aqueles conceitos que a gente leu, ouviu falar, mas não tem muita certeza, muita convicção. E está sendo providenciado nesse momento, está sendo providenciado recursos para quem? Para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. E a gente muitas das vezes não se dá conta. Fica na reunião, muitas das vezes, desligado, desfocado, enquanto tudo isso está sendo providenciado. Ou então, a gente fica com preguiça de vir, porque ou está chovendo, ou está fazendo sol, ou tem um programa melhor na televisão, e enquanto isso, nossos benfeitores já estão providenciando recursos. Se a gente vindo, com certeza isso fica muito mais potencializado. Então, nessa noite, eles sonharam que a casa estaria sendo invadida, que estava tendo infiltrações. Então, os dois, no diálogo dos dois, um fala assim, eu não vou ler só para estar resumindo por causa do tempo. Bom, já que a casa está com rachaduras, amanhã eu vou providenciar a reforma na casa. O outro fala, será que é isso que está acontecendo? Será que é exatamente isso que estão querendo nos dizer? Diz o Jael, em relação à mensagem em si do sonho. E isso é muito comum de acontecer. Vamos lembrar rapidamente o que aconteceu com Francisco de Assis. Ele sonhou que pediam a ele para que ele reformasse a igreja. Como que ele interpretou? Ele interpretou de forma simbólica, como a gente também costuma interpretar os sonhos, né? Assim, de forma simbólica. Por quê? É a falta do hábito da gente espiritualizar os conceitos. Então, a gente pega aquele conceito que tem que ser espiritualizado, a gente materializa ele, a gente traz para a dinâmica nossa enquanto personalidade encarnada. Então, se esse hábito de tudo a gente materializar, a gente perde o fruto da árvore.
Então, São Francisco de Assis também pensou que fosse para ele construir, reformar. Ele pegava os tijolinhos, limpava e estava ele tentando reformar uma igreja lá por perto. Logo depois a ficha caiu, ele sintonizou e ele percebeu que não era esse tipo de reforma. Igual do livro Israel e Castro, eles logo perceberam, o diretor doutrinário falou, mas será que é isso que os espíritos estão querendo da gente? Que a gente mandando mensagem, se preocupando com a parte administrativa da casa? Porque a parte administrativa pertence aos encarnados. Se as dívidas estão pagas, se a luz está paga, se não está, pertence ao diretor, será? Ou pertence a todos nós que aqui estamos? Porque às vezes a gente é assim, vai na casa, usa os benefícios que a casa tem, a luz, a água, todos os benefícios, e nem estamos nem aí. Quem está pagando tudo isso? Não me interessa. Muitas das vezes, não é vocês não, que faz isso não. É lá no Brasil que faz isso, não é vocês não. Então, essa parte toda é nossa. Agora, é de quem? Objetivo dos membros da Casa Espírita: solidariedade, amor. Então, rapidamente eles pensaram, refletiram, e eles falaram assim, eu acho que não é bem isso não. Vamos procurar saber o que está acontecendo. Eu cuido da parte doutrinária e você, na administração, começa a fazer reuniões para ver a opinião das pessoas. Aí aqui, esses primeiros capítulos, é essa parte em si, da essência da mensagem, não a mensagem em si. O que os espíritos estão querendo nos dizer, né? Aí ele vai... Aí aqui, já, enquanto eles estão preocupados com a mensagem através do sono e dos sonhos, a equipe de Júlio César, que é o chefe da cidade trevosa, está lá no livro, ele é o chefe de uma cidade trevosa, ele já está há 40 anos tentando invadir essa casa, ele não conseguia. Aí ele falou, vou fazer uma reunião, quero ver por que eu não estou conseguindo. Ele faz o quê? Primeira coisa que ele faz um levantamento das atividades da casa. Olha o levantamento, olha a conclusão que ele chegou. Não vou ler tudo não, mas só para a gente ter ideia, a atividade dessa casa. Somente este ano, 2.500 espíritos que estavam sob nossos comandos e se converteram ao Nazareno com auxílio da mediunidade falante. Ele fez um levantamento preciso de todas as atividades da casa espírita. E olha, e as casas espíritas trabalham. Não é brincadeira não, gente. Aí, ele se organiza, peraí só um instante, aí ele se organiza o quê? A casa em si, ela tem esses benefícios aqui, que ele chegou a essa conclusão, tá? Aqueles que vêm e frequentam as reuniões, porque ele percebeu que era mais de milhões de pessoas sendo auxiliados. Em que momento que essas pessoas são auxiliadas? Qual é a primeira porta de entrada? É a reunião pública. Essa reunião pública, porque a gente vem, mas a gente não vem sozinho. Essa é a conclusão que eles chegaram. Não vem sozinho, a gente vem trazendo alguém que a gente sintonizou, alguém que está sintonizado com a gente já há muito tempo, e é nesse momento aqui que os primeiros momentos de tratamento espiritual começam, na reunião pública. Diz lá Miguel no Mecanismo da Mediunidade. Aqueles que vêm em frequência às reuniões, que somos nós, os que vêm no pensamento dos que vêm para assistir às reuniões, e também os espíritos encarnados, a nós ligados, pensamento a pensamento. Então, é uma forma de progressão geométrica que vai multiplicando em números de almas de espíritos assistidos pela casa. Só isso. É milhões e milhões de espíritos que são atendidos por causa de uma pessoa que vem à reunião. Porque de forma geométrica. Aí ela se liga porque ela começa a absorver toda a ambiência fluídica da casa. Vamos aprender a vir à casa espírita e esquecer a mentalidade de homem encarnado. Quando a gente adentra a casa espírita, é uma outra ambiência, é um outro material fluídico, não é o mesmo material. Esse mesmo material
a gente traz, é o nosso, porque questão de milésimo de segundo, mudou o pensamento e sentimento, a gente altera a ambiência fluídica, nossa, milésimo de segundo. Então, em milésimo de segundo, eu adentrei a casa espírita, eu já começo a absorver o quê? Um material sutil, uma matéria sutil. E eu vou absorvendo. Por causa de quê? Da sintonia fluídica. Eu absorvo aquilo ali. E aquilo ali vai fazendo o quê? Vai fazendo uma substituição de matéria malsã para matéria sã. Molécula, átomo, onde a gente consegue a cura. Esse é o processo da cura, da substituição, que a gente só vai conseguir se a gente estiver aqui na ambiência. A distância também acontece? Acontece, mas vamos ficar nessa questão a gente vindo, que vai potencializar mais. Então, isso aqui foi o levantamento que ele fez, aí ele teve que fazer um plano. Qual foi o plano? Plano de ação. Olha só, não foi eu que inventei, isso não está lá no livro, ele faz um plano de ação. Nada é de qualquer forma jogado, não. Então, o Júlio César faz esse plano de ação. Aí ele diz assim, a gente vai lá interferindo. Eles ainda produzem tanto, com eles interferindo. Olha a fala dele. Com eles interferindo, com o grupo interferindo, eles ainda produzem tanto, e é exatamente por isso que agora vão fazer uma ação mais organizada, não vão atacar de qualquer forma, não. Mas como vamos fazer isso? Vamos assassinar alguém? Perguntou um dos grupos dos membros, porque a equipe era grande, não era equipe pequena, não. E o chefe diz, o plano era tão diabólico que ele, o espírito mentor daquela intervenção ou infiltração, diz com tranquilidade. Ele nem se abalou. Não precisa matar ninguém, não. Olha o que ele responde. Isso aqui, eu vou ler essa parte que é interessante. Não é preciso matar ninguém. Basta trabalharmos em surdina, silenciosamente, atuando junto às imperfeições humanas para levar os trabalhadores encarnados a se autodestruírem. Olha só, gente. Trabalhar na surdina. Eles iriam observar aos pouquinhos quais são as questões que traz preocupações excessivas para cada um de nós. Aonde que ela vem trazendo para a gente, nesse momento, enquanto estamos na reunião pública, de acordo com a postura de cada um, os benfeitores estão se preocupando em nos tratar. A gente já falou isso. Porém, ele diz assim, pelos sentimentos que nutrem, não mereciam sequer nosso concurso. As tarefas que realizam promovem o bem. Então, a tônica disso aqui, ele quer dizer o seguinte, mesmo realizando uma tarefa na casa, que a Nora diz uma coisa muito interessante, que parece o quê? Profissionais espíritas. Profissionais espíritas. O que ele está querendo dizer? O que a Nora está querendo trazer isso para a gente? Ela quer dizer o seguinte, a gente vem à casa, começa a receber benefícios, porque é da lei, olha só, nós não temos dúvida se nós vamos receber benefício, não, é certeza, porque é da lei. É da lei que quando eu penetro num ambiente com a matéria mais sutil e mais elaborada e terapêutica, quem pode mais manda em quem pode menos. A matéria sutil e terapêutica, ela vai dissolver o miasma que eu trago na minha túnica eletromagnética. A Gênesis, capítulo 14, item 17, Kardec traz pra gente. Aspecto fluídico, do fluido. Aspecto físico do fluido. Não vou me alongar nisso, não. Por exemplo, a distringente. Qual é a propriedade da distringente? Aquela do sabonete, do detergente que dissolve a molécula de gordura. Então, o fluido tem aspecto físico. Um deles, a distringente, calmante, tóxico. Esse é o aspecto físico. Aspecto moral, tá lá na Gênesis. O espírito, sou eu que vou dar ou não essa qualidade que é possível dar ao fluido. Mas vai depender do meu sentimento, das minhas intenções, vai depender do que eu acredito, não apenas por frequentar a casa.
porque eu já tenho adquirido, diz Sócrates, 425 anos antes de Cristo, já dizia que via a população procurando os templos para consulta com as pitonisas. Vou casar? Vou ganhar as guerras? Vou conseguir isso? Vou conseguir aquilo? Então, ele já observa o grupo procurando cambiar com o mundo espiritual. Ou nós já mudamos isso, ou nós ainda estamos no condicionamento de frequentar casa espírita e ainda querendo cambiar. O que é o cambiar? Eu vou frequentar, mas eu não posso ter nenhum tipo de bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Não posso ter nenhum tipo de vicissitude natural. Vicissitude natural. Lei da destruição natural, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Destruição natural. Não estamos falando da destruição abusiva, não. Estamos falando da natural. Morrer é uma destruição natural. Tem as abusivas, que nós nem vamos falar aqui, que a gente sabe quais são as abusivas, não sabemos? Aquilo que destrói, né? Agora, então, com o Face, com as WhatsApp, tem um montão de receita, isso faz mal, aquilo faz mal, né? Assim? Então, a gente sabe quais são as naturais, a gente sabe que não tem como a gente fugir por causa da natureza do planeta. Só em respirar, a gente já está se destruindo, que é o maior corrosivo do planeta, é o ar. Nasceu, tem que respirar. Respirou, já está na lei da destruição natural. Então, se eu venho para o centro com essa mentalidade, eu posso me transformar num trabalhador não idealista, mas um profissional espírita. Eu faço porque eu quero obter benefícios. Não, eu faço porque eu quero e sei que através do entendimento do Espírito de verdade, né? Lembra Jesus lá com João 13? Eu vos enviarei o Consolador prometido, aquele que tudo irá esclarecer. Esclarecer tudo o quê? Sobre a minha natureza. Sobre a natureza minha no próprio planeta. Como filho de Deus. Que não tem como fugir das suas leis. Então, o sofrimento é gerado quando eu começo a querer fazer um ângulo e me afastar da lei divina. Então, a doutrina espírita, ela puxa a gente para a lei. Aí a gente não sofre. Enfim. Ou a gente é um ideal, tem como um trabalhador idealista, ou é um profissional espírita com interesse não só em ganhar, mas em não ter sofrimentos que não é natural. Muito bem. Ele segue, ela segue colocando para todos nós o quê? Essa estratégia é o quê? É como eles dizem, né? Ele pede um basta, bastou, não tem mais como seguir dessa forma. Então, vamos encontrar as brechas. E a brecha eu coloquei como uma palavra-chave, que a gente não pode esquecer. Dizem eles ainda, basta, aproveitamos as brechas, os pontos fracos. Aquela abertura deixada pelos trabalhadores para que possamos desestabilizar a direção. Vai começar na direção. Direção aí, ó. Eles primeiro vão atacar a direção. Olha só. Tá aqui, ó, os trabalhadores, tá? Vamos na direção. Primeiro, os personagens. Ela traz os personagens. As falanges dos obsessores, o Júlio César, que eu já falei, Gonçalves, Daniel e Elvira. A equipe do Centro Espírita, que é o Castro, que apareceu lá na frente, Ismael, Márcia Boaventura, Maria Souza e Maria Soraya. Esses personagens aqui, eu estou trazendo eles, o nome deles, porque é muito importante, porque eles vão representar um grupo de atitudes nossa no Centro Espírita, de atitudes. Cada um deles vai representar um grupo de atitudes. Então, a gente tem os benfeitores, trazendo o quê? O que os benfeitores da casa traz? Tem esse mentor dessa cidade sinistra, agindo, penetrando. Eles já estavam na casa espírita, eles já sabiam detalhes da casa espírita. É assim, eles podem penetrar na casa. Cadê o benfeitor? Onde está o benfeitor? Então, o benfeitor está aqui. Quem será esse benfeitor? Um nome importante ou um desses espíritos conhecidos?
um espírito que se denomina apenas Antônio. Só Antônio. Não tem sobrenome, mas tem muita luz. Vemos pela beleza da vibração que ele traz. Então, na verdade, ela vem trazendo para a gente a importância da gente estar sempre em contato com o benfeitor da casa. Quem são os benfeitores da casa? Eu sei. Qual é a tarefa que ele realiza naquela casa? Às vezes eu nem sei. Às vezes eu sei muito mais sobre os malfeitores, vamos dizer assim, do que o próprio benfeitor. Se eu não penso nele, como é que eu vou poder sintonizar com ele? A sintonia não é pelo pensamento? Sem pensar nele? Sem saber a história? Sem saber a atuação dele naquela casa? Ou eu ainda não entendo que a casa tem o nome de casa espírita, porque é a casa dos espíritos. É uma das tônicas da mensagem de Nora, é justamente isso, para a gente entender que a casa espírita é uma casa que não é administrada somente pelos encarnados. Ela é, acima de tudo, administrada pelos espíritos. Agora, que tipo de espírito vai depender da nossa postura? Essa que é a grande questão. Esta casa em si era administrada por Antônio, um espírito que não precisa se preocupar com o nome do espírito, nome em si. Basta a vibração, basta o teor da comunicação, o teor da instrução, o resultado, os frutos que esse benfeitor está dando. A gente sai daqui como? Como nós chegamos aqui e como nós estamos? Como está a nossa mentalidade quando viemos e como está a nossa mentalidade, que a questão é essa. Não é só a cura do corpo físico, porque senão eu vou no hospital e me curo. Não, eu não faço isso porque eu já sei que quem adoece o corpo é o espírito. Eu já sei que eu, espírito, preciso me curar. E para eu, espírito, me curar, eu tenho que estar em contato com o quê? Com os espíritos superiores. Enfim, tem lá um Antônio, como espírito superior, controlando tudo isso. Então, uma outra dinâmica, que é a dinâmica de como eles começaram a se infiltrar na mente dos trabalhadores. Essa é uma outra questão, além da questão da gente estar em sintonia com os benfeitores. Márcia Boaventura, estava na reunião, trabalhadora, porém ela estava pensando, tem até a setinha aqui, ó, pensando no senhor Boaventura. O senhor Boaventura, ela era uma trabalhadora, a característica da Márcia, percentual de possibilidade para ter infiltração desses obsessores nessa trabalhadora. 1% de possibilidade, era uma tremenda trabalhadora ela, tá? Ela só tinha 1% de possibilidade, mas olha só que coisa interessante, de brechas. O que os espíritos ardilosos fazem? Eles percebem o senhor Boaventura, aquela alma doente, capaz ainda de ser sujeito com facilidade de infiltração. Então, o senhor Boaventura começa a cobrar. Eles observam que, através dela, não ia ter condição de se infiltrar, que só tinha 1% de chance. Aí eles observam ela pensando, em vez dela estar na reunião, focada no tema, ela pensou nele. Ela ficou preocupada com algumas cobranças dele. Na hora dessa preocupação, ela abriu uma brecha e disse, existe um senhor Boaventura por trás disso, vamos ver quem é ele. Vão à casa dela e começam a acompanhar a dinâmica da vida dos dois. Então ele, em um determinado momento, ele cobra da Márcia. O que você está ganhando com esse trabalho nessa casa? Quem paga a sua passagem? Quem paga os seus alimentos? Quem que te sustenta? Esse é o diálogo dos dois no livro. Quem te sustenta? No momento que o marido cobra isso dela, ela diz Nora pra gente, em vez dela ficar firme, eu sou uma trabalhadora de Jesus. Eu sou uma idealista. A questão de ser idealista. Então eu não tenho que ficar me preocupando. A casa não tem que me sustentar, a casa não tem que me dar benefícios. Eu não estou lá para poder ter benefícios
de sustentabilidade. Eu estou lá porque eu sou uma trabalhadora. Não, ela não teve esse discurso. Esse discurso, a gente encontra ele em Jesus, em Marcos, Mateus e Lucas também, no discurso de Marta e Maria, quando Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que nem um ladrão e nem as ferrugem vai corromper. É esse discurso que a gente encontra em Jesus. Então, ela fica sem fé. O que ela faz? Ela larga a tarefa. E a tarefa dela, ela era responsável por uma parte do centro muito importante, que é a assistência fraterna. E a assistência fraterna no centro é muito importante. É a pessoa chegando, precisando do primeiro socorro, precisando ser acolhida. Ela era responsável e uma boa trabalhadora. Aí ela se preocupou com a questão do marido. Ali está o marido, mas pode ser, tanto faz, tá? Não é só o homem, não, essa questão. Ela larga a tarefa. Largou a tarefa, já foi a brecha achada pela equipe para começar a atacar os outros trabalhadores. Aí nós temos a Maria de Souza, outro personagem que nós colocamos lá em cima. A Maria Souza, ela era trabalhadora, ó. Aí eles percebem, Maria Souza, é percebida por eles, uma outra trabalhadora, percebida por eles, que era uma pessoa realmente dedicada, se empenhava no trabalho, mas ela era vaidosa, pedante. E o pedantismo abre a porta, vírgula, brechas e etc. Você não trabalha na cura, você não é médium de cura. Você não trabalha. Eu não, e foi justamente isso que aconteceu com ela. O que aconteceu? Rapidamente. Eles observaram que uma senhora que ia tomar passe, ela andava curvada, ela nem era tão idosa assim, mas ela andava curvada porque ela tinha 2 obsessores. Eles fizeram um trato com os 2 obsessores, disseram: olha, se afasta dela durante um tempo, porque nós estamos precisando, através da médium, Maria Souza, obrigado, nós estamos precisando que você se afaste. Eles se afastaram. Na hora que ela vai tomar passe com Maria de Souza, a senhora se sentiu aliviada porque os espíritos se afastaram. Não houve cura, houve um afastamento dos 2 espíritos. Ela se sentiu aliviada. E o que ela faz? Ela se joga. Você é uma santa, você que me curou, beija as mãos dela. E a partir daquele momento, ela era uma boa trabalhadora, mas ela não era pedante, ela não era vaidosa. Foi a brecha que eles precisaram. A partir dali, foi um caos. Primeiro que ela queria uma sala especial, ela queria que o centro organizasse curas para ela ser atendida demais. Ela queria que fosse anunciado. Muito pouca gente, a gente pode atender quantos? Olha a questão do mito do muito, da quantidade. Em casa espírita, a gente tem que se preocupar com quantos? Então, é a brecha que ela deixou. Ela não estava preocupada em realizar a tarefa dela, ela estava preocupada em quê? Em ser profissional espírita, ter agradecimento, aparecer, fazer sucesso. Mais uma brecha deixada. Aí, a gente vai para outro grupo de trabalhador. Soraya e Sérgio foi a sensualidade. Permite, então, a infiltração espiritual. Tá vendo? Olha, um é a falta de fé, a outra foi o pedantismo e a vaidade, o outro foi a sensualidade. O que aconteceu nesse momento? Eles 2 trabalhavam lá na desobsessão, no atendimento espiritual. Tem casa que fala desobsessão, tem casa que fala atendimento espiritual, mas é o atendimento aos espíritos. A preposta de Júlio César não perdeu tempo. Acompanhando Soraya Barreto, iniciou o processo de fascinação, fazendo com que, durante toda a semana, olha só que interessante, estou fazendo questão de ler, durante toda a semana, a imagem de Sérgio Queiroz
lhe invadisse a mente, inspirando-lhe as mais terríveis fantasias. Sobre a interferência de Elvira, que é a preposta de Júlio César, sentia-se completamente apaixonada, não conseguindo pensar em outra coisa. Na semana seguinte, a médium, durante a reunião, não apresentou condições de trabalho espiritual e, sob forte atuação da entidade inferior, trocava olhares com o dialogador, que, estimulado pela adversária, aí continua. O quê? A partir dali, acabou. E Nora vem trazendo uma coisa muito interessante, que a partir daquele momento, começou as fofocas, que todo mundo comentava. Olha, vou falar uma coisa com você, mas é pro bem da casa. Eu vou te contar, porque você pode ser pega de surpresa. Aí, olha, está acontecendo assim, está acontecendo assado. Aí o outro repassa, olha, eu vou contar para você, mas é só para você. Para mais ninguém. Não conta para ninguém. Sabia que Soraya... E aí começa. Bom, pelo que a gente está aprendendo com o André Luiz, a fofoca ela tem que ter uma estação terminal. Onde é a estação terminal da fofoca? Em nós. Essa é uma das mensagens que ela vem passando para a gente, muito séria na questão. Isso aqui acontece. Óbvio. O problema é, qual é a nossa postura quando isso acontece? É ficar nos corredores? Porque esses dois aqui, ó, eles ficaram de tal forma que eles não conseguiram, segundo Nora, mais se fixar no centro. E foi uma grande brecha, desestabeleceu, tanto que falou assim, como eles falavam as fofocas, né? Que é uma das questões que eu estou falando que eu relatei de André Luiz. Então a gente prossegue. Numa casa espírita, eles vão procurar aqueles que mais trabalham, para desestabilizar a organização. Olha só. Não é os que não trabalham. Não são os que não trabalham. Aqueles que vêm à casa, tomar passe, assistir palestra, mas que não está muito preocupado em produzir, em ser o idealista. Eles vão atacar. E quando vê que aquela pessoa não tem, como a Márcia, só tem 1% de chance de ser atacada, eles vão através de quem? Os parentes. Eles vão procurar em que momento e aonde estão nossas falhas. Como eles fazem isso? Com alarde? Não, porque chama atenção. Na surdina, eles esperam a gente mesmo sinalizar, a gente mesmo que vai sinalizar. E outra coisa, bom, aí fica difícil, tá? A grande alerta, a grande mensagem que vem trazendo para a gente Kardec lá no Livro dos Médiuns em relação a essa questão, que é lá da 340, ele diz o seguinte, é ficar atento assim que sentir qualquer movimento estranho na gente, não é no outro não. Que movimento estranho seria esse que Kardec vem trazendo para a gente? Primeiro, disputa de cargos, sabe, disputa de cargos? Só me sinto importante se eu tiver com aquele cargo, com aquele nome de coordenador, com o nome de diretor. Disputa de quem faz mais e melhor. As próprias fofocas, como ele está trazendo. Desânimo. Hoje eu estou desanimado, aí isso se potencializa. Amanhã também, daqui a pouco eu estou afastado. O que mais que eles colocam para a gente, como para a gente ficar observando, que a gente pensa assim, é como se não fosse nada demais. A gente verdadeiramente achar que tem que reformar a doutrina espírita. É um ponto seríssimo. Não, isso aí, eu já sei. Essa questão do Livro dos Espíritos, já li. Esse livro, mas eu já estou praticando. Eu já estou meditando sobre isto.
Eu separo, eu estou administrando o meu tempo de forma que eu possa ter tempo para orar, para ler, para refletir. Ou eu ainda continuo na mesma compulsão da vida de ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se eu já estou um tempo frequentando, estudando, e já acho que aquela questão ali já está superada, e a postura de sentimento meu ainda não mudou nada, que tem alguma coisa errada. Então, é uma das mensagens que Nora passa para a gente. Então, ali, para a gente estar finalizando, ele diz assim, utilizam pessoas da nossa família, vamos aproximar deles em momentos de irritações. Outra questão aqui, ó. Irritações, cansaços, atividades frenéticas da vida moderna. Isso aqui, ó, é seríssimo, olha. Irritações, cansaços, atividades frenéticas da vida moderna. Não tem tempo para mais nada. Sabe por quê? Eu frequento a casa, como diz Sócrates, por condicionamento. Mas sem parar para meditar e para estudar e refletir sobre o que estuda. Aí eu vou dar preferência o quê? As atividades da vida frenética. Mais nada vai servir. Se der tempo, é sempre o se. Não coloca como importância para que a gente realmente possa absorver aquele conteúdo, porque a gente vê a casa, tem objetivo para vir a casa. Ou eu ainda não pensei nesse objetivo, ou eu continuo vindo, entro, saio e não faço um levantamento, porque o próprio grupo que estava querendo atacar e tentou 40 anos, chegou o momento que eles falaram assim, bom, a gente tem que reavaliar. Estou 40 anos tentando atacar a casa e não consigo, eu posso também inverter isso. Estou há 40 anos frequentando a casa e continuo irritadiço. Cadê o irritadiço? Cansado, atividade frenética da vida moderna me consome ao ponto de eu não me dedicar de forma idealista. Que é o objetivo da doutrina. Transformar o nosso pensamento, os nossos ideais. Então, eles surgem, aí a partir disso aqui, surgem os melindres, a inveja, a disputa de cargos, como nós estávamos falando, o abuso de poder. A gente traz para a casa espírita ou a mesma atitude que nós temos no mundo, a gente apenas começa a arrumar outro lugar para a gente trocar o nosso autoritarismo, né? Ela não separou essas atividades, da atividade do centro à toa, né? Então, a gente avança de que forma? Eles foram, no momento preciso, observados pelo mentor da casa, o Antônio. Antônio, com o grupo, foi na cidade onde o Júlio César fazia aquela infiltração e eles conseguiram sensibilizar alguns deles, né? E o próprio Júlio César, vendo que não estava conseguindo, diz assim, foi nesse momento que Antônio, o mentor da casa, compadecendo do sofrimento desvairado e do carinho com o Júlio César, porque nesse momento aqui, toda essa dinâmica aconteceu, eles não conseguiram, porque aqueles espíritos foram sendo infiltrados e foram sendo evangelizados, lá na desobsessão, na própria cura. Ele volta para a cidade e ele é cobrado dos superiores dele. Aí, quando o Antônio vai na cidade para ver como estava a situação de Júlio César, o Júlio César, ele acusa o pai, porque ele diz que o pai dele, quando ele estava encarnado, o pai dele era um dirigente de uma casa muito dedicado
e que ele queria o pai, vê se alguém conhece essa história, ele queria o pai só para ele, só para cuidar dele e da família dele. Então ele alega que ele faz essa perseguição toda e culpa o pai. Só que o pai dele, também sendo o mentor dele, que organiza todo esse resgate desse obsessor. No momento que ele organiza esse resgate, olha que coisa interessante, aí nós já estamos no final do livro, nós também já estamos no final daqui do horário, então eu estou acompanhando. Ele não tem mais condição de nada, ele perdeu toda a autoridade dele na cidade trevosa, porque o grupo todo que ele levava para o centro, estavam todos já sendo tratados no próprio centro, então essas pessoas que a gente traz já vão ficando aqui para ser tratadas, tá? É a grande mensagem de Nora. Terás condições, Julinho, haverá de retomar a terra, recompondo com o bem o mal que fizeste à humanidade. Confia no Criador. Aí aqui a gente vê o quê? É aquele processo da reencarnação. Por que eu trouxe isso? Porque, na verdade, não tinha mais nada para que ele pudesse fazer na erraticidade. Ele ia precisar o quê? Reencarnar. Então, os pais deles, aí vem aqui, chora meu querido, é justo. Aí veio o pai de Júlio César, que diz para ele já arrependido, né? Quanto tempo perdido, quero consertar as coisas erradas. Haverás de ter, olha que interessante, haverás de ter Elvira como esposa e Gonçalves e Daniel como filhos. Então, do grupo que restou deles, eles vão reencarnar na mesma família. Só que o pai de Júlio César, ele não poderia, durante 250 anos, voltar para reencarnar, porque ele teria uma tarefa de grande monta na divulgação doutrinária, mas na espiritualidade. Aí o Antônio, o presidente do centro, presidente espiritual do centro, ele aceita reencarnar como pai de Júlio César. Então vem o Antônio, o presidente, o diretor espiritual do centro, vem reencarnar, trazendo Júlio César como filho, e todos aqueles grupos da equipe vão reencarnar, um como a esposa e os outros como filho de Júlio César. Então, na verdade, a gente vê que dos movimentos, se a gente não avançar, o que vai restar? Ter reencarnações, muitas das vezes, antecipadas. Por quê? Ele poderia estudar mais na espiritualidade, ele poderia avançar, mas não. A partir dali ele já não consegue mais se movimentar na erraticidade. Aí ele é obrigado a reencarnar. E a gente vê a Nora trazendo para a gente o grande amor que os benfeitores da casa têm com a gente, ao ponto dele aceitar reencarnar sem necessidade, por amor ao amigo, que vinha a ser o pai de Júlio César, porque eles não poderiam reencarnar, a lei divina não estava permitindo, então ele viria. Imagine no nosso dia a dia, será que esses benfeitores não acompanham as nossas problemáticas? Seja de saúde, seja de problemas morais, seja a problemática que for, a gente sabe que acompanha. Porém, para que eles possam ter uma atuação, é preciso que a gente tenha sintonia com eles. É preciso que a gente entenda qual é realmente o verdadeiro objetivo da casa espírita, qual é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, né? Então, o que a gente sugere? Vamos dar uma lida, principalmente no capítulo 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que vem tratando dessa árvore que vem dos trabalhadores da última hora. E que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos realmente valorizar a nossa querida e amada Casa Espírita, que está nos acolhendo, está, como diz Emmanuel, nós, os médios que somos falidos, em várias as áreas. Olha que ele pegou uma área, ele pegou um leque de área, nessa área não, todas as áreas nós somos falidos. Então nós temos a bênção de ter a Casa Espírita, a bênção de estar convivendo com diretores, coordenadores, que estão ali firmes, sustentando a tarefa. Para quê? Para que a gente possa ter um aproveitamento de uma encarnação. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Graças a Deus.
Ótimo. Obrigada. Ah, desculpa.